Leitura do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, capítulo 48, O discípulo ambicioso. Quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás no sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava presunçoso. Entretanto, competia-lhe cuidar dos interesses dele. A vaidade absorvia-o. A paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupados das necessidades próprias, e tentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita em obediência às tradições dos reis e juízes do passado, e logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência e a esperança, mas como efetuar as reformas necessárias por meio de simples atitudes idealistas. E o discípulo, em atitude de homem escravizado à ilusão, aguardava Caifás, que não se fez esperar muito tempo. Na sala enorme, iniciaram discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, observou, em tom cordial: com que então o templo tem a felicidade de contar com sua valiosa colaboração. Ah, sim, é verdade, exclamou o leviano aprendiz, sentindo-se envaidecido. Caifás, consciente da própria importância na administração de Jerusalém, voltou a dizer: precisamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. Oh, sim, compreenda a situação, disse Judas, contente. De fato, necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política, e em boa hora os galileus nos oferecem tal oportunidade, prosseguiu o chefe do templo. Aliás, tenho muito prazer em tratar com a sua pessoa, homem providencial na realização, que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei abordar indiretamente outros homens daqueles que acompanham Nazareno, porém todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos. Creia, no entanto, e elevou muito o diapasão de voz, impressionando o interlocutor pela sua segurança verbal. Creia, porém, que o seu gesto, anuindo aos nossos propósitos, apressará a vitória do Messias, conferindo elevados títulos aos seus companheiros. Terão eles destacada posição de domínio e sentar-se-ão na assembleia mais alta do povo escolhido. É tempo de libertação, e é certo que Jesus é o rei que Jeová nos envia. Judas não cabia em si mesmo, tal o contentamento que lhe tomava o coração. Preocupado, no entanto, com a situação do profeta, a quem tanto devia, perguntou humilde: e o mestre? Dissimulou Caifás os sentimentos sinistros que lhe vagavam na alma e respondeu
em voz quase doce: compreenderá certamente a necessidade das medidas aparentemente rigorosas. O mestre, por exemplo, segundo o plano estabelecido, será preso por uma questão de segurança pessoal. Será detido a fim de que se coloque a salvo de qualquer incidente desagradável, enquanto nos valeremos da grande aglomeração de patriotas na cidade para proclamar a nossa independência. Liquidada a vitória inicial, com a submissão das autoridades romanas, coroaremos o Messias, que ostentará o cetro do poder. O discípulo exultava, conhecedor antigo dos efeitos da lisonja nos corações indisciplinados e invigilantes. Caifás continuou: o meu prestimoso amigo, até que se resolva a situação indefinido, chefiará os companheiros e receberá as homenagens que lhe são devidas. Tomará o lugar do Messias, provisoriamente. Editará ordens, até que ele próprio, com a garantia desejável, possa assumir o poder. Satisfeitíssimo, o visitante indagou: e o que devo fazer inicialmente? O sacerdote perspicaz respondeu com naturalidade: não temos tempo a perder. Formaremos a documentação necessária. Como devo fazer? Perguntou ainda o aprendiz enganado. Chamarei as testemunhas, esclareceu o sumo sacerdote. E perante nós responderá afirmativamente a todas as interrogações que lhe foram dirigidas. Não precisará informar-se quanto a particularidade alguma. Bastará responder sim a todas as perguntas formuladas. Posso dispor de sua lealdade? Judas não hesitou. Estava decidido a seguir as instruções de modo incondicional. Mais alguns minutos e organizou-se pequena assembleia, com juízes e testemunhas. 2 escribas perfilaram-se para fixar as declarações. Formada a reunião, o sumo sacerdote chamou o denunciante e iniciou o interrogatório. É discípulo de Jesus, o Nazareno? Confiante, Judas respondeu: sim. Vem fazer declarações ao sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra quaisquer obstáculos para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e esta província no sentido de coroar-se rei? Sim. De posse das declarações comprometedoras, Caifás interrompeu o inquérito, mandou que Judas esperasse na antessala e iniciou providências juntos de romanos e judeus para que Jesus fosse preso imediatamente como agitador político e explorador da confiança pública. Em breves horas, um grupo de soldados postava-se nas vizinhanças do templo, à espera da ordem final. E Caifás, compensando Judas
com algum dinheiro, fez-lhe sentir a necessidade de sua orientação na prisão inicial do Messias, assegurando que, em breve tempo, se cumpriria a redenção de Israel. O discípulo invigilante foi à frente de todos e encaminhou a triste ocorrência. E quando os fatos marcharam noutro rumo, debalde o Iscariote procurou avistar-se com as autoridades, tão pródigas em promessas de poderes fascinantes. Fim do processo de humilhação, encarceramento, martírio e condenação de Jesus, o aprendiz infiel conseguiu encontrar o sumo sacerdote e alguns intérpretes da lei antiga em animada conversação no Sinédrio. Em lágrimas, Judas rogou que fosse interrompida a tragédia angustiosa da cruz e, sentindo, tarde embora que fora vítima da própria ambição, devolveu as moedas de prata, exclamando de joelhos: "Oh, socorrei-me, socorrei-me! Cometi um crime traindo sangue inocente. A vaidade perdeu-me, tende compaixão de mim." Os interpelados, porém, como velhos representantes da ironia humana, responderam simplesmente: "Que nos importa? Isso é contigo." Nota particular do grupo de leitura Legião dos Servos de Maria. Aconselhamos que leiam o livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. E também o livro O Amor Jamais Te Esquece, psicografado por André Luiz Ruiz, pelo espírito Lúcius. Para o melhor entendimento e complementação da saga de Judas, a traição a Jesus e sua crucificação.